Fala galera, tá começando mais um Papo Furado, estrelando João, Pedro e Leonardo. E dessa vez, esse time não é o suficiente. Temos mais um convidado chamado Pipe. Salva de palmas para o nosso parceiro Pipe. Então, se liga. Hoje o assunto vai ser um pouco diferente. E lembra quando eu falava que esse era um programa muito democrático, que a gente respeitava todo mundo falar? Dessa vez não. Vai ser 2 contra 1 mesmo. Vai ser o Pipe e o Pedro contra o Leonardo Rubens. A verdade é que o Pipe e o Pedro, eles não tiveram coragem de enfrentar o Leonardo Rubens mano a mano. Então eles bem ficaram implorando ajuda um do outro para poder se ajudar e tentar enfrentar o Léo. Quer dizer, eu acho isso não deveria estar acontecendo, mas vamos lá. O assunto de hoje é um assunto para todos os amantes de série. Eu não sei se vocês lembram daquela série, não sei qual o nome, Trono alguma coisa, eu não lembro direito. Mas é aquela série que tinha um dragãozinho, sabe aquela série que tem os dragãozinhos que ficam voando? Aí tem o fantasminha, aquele fantasminha, eu sou um fantasma malvado. Aí tem aquele cara, que é aquela lourinha, fica, vamos matar todo mundo e ser o rei e rainha. Aquela cena bobinha, que terminava com o trono, eu não lembro direito. Então, eles vão falar sobre o final dessa série, tá? A produção acabou de me falar aqui, o nome da série é Game of Thrones, acabei de lembrar. Então, o tema da discussão vai ser o seguinte: o Pipe e o Pedro acham realmente, é o que eu falo, né? O programa mais democrático do Brasil, porque aqui nesse programa a ignorância tem vez. O Pipe e o Pedro, eles realmente acreditam que o final de Game of Thrones foi bom e eles vão defender isso com unhas e dentes. Do nosso outro lado, temos o Leonardo Rubens, que acredita que o programa foi incoerente, que o final foi ruim, não teve emoção nenhuma. O que todos nós estamos cansados de saber, mas o Léo vai botar em prática todos os argumentos do mundo inteiro, que lembra do final. Aquele final que aquela lourinha lá resolveu ficar maluca do nada e destruiu a porra toda, lembra? Então vai ser isso, o programa de hoje. Tá, vamos começar com Pedro e Pipe fazendo as primeiras considerações. Vou começar então com o nosso convidado. Olá, Pipe, tudo bem? Como é que você está? Gostaria que você, como um fanático por essa série, que eu esqueci o nome agora, que você pode me lembrar, gostaria que você falasse por que o final de Game of Thrones, lembrei agora, foi bom. Opa, tudo bem? Então, muitas pessoas perguntam, quando eu falo disso, falam para mim, então por que tantas pessoas reclamam, né? Se o final realmente foi bom e tá tudo na série. E eu digo, foi a morte da Daenerys. A maioria das pessoas que reclamam, eu diria o quê? Uns 70% ficaram tristinhos com a morte da Daenerys e aí saíam criticando tudo que viu pela frente. Tudo que viu pela frente. Para que serviu o Jon ser Targaryen? Para que o Jon reviveu? Roteiro fraco, incoerências. Aí fala um moleque aleijado, aí começa a partir para xingamento, né? Como é que o aleijado termina no trono, não sei o quê. E acaba que em argumento acaba ficando fraco, né? E aí a galera quer buscar coisa, quer inventar coisa que não encaixa, né? Enfim, tô pronto para discussão. Porra, cara, o primeiro programa do cara ele já fala melhor que o Léo, hein? Que isso, porra. Mas aí, agora vamos falar com o nosso Pedro. Pedro se fantasiou de Robin Hood aí, tá simulando um White Walker aí pro programa. E aí, Pedro, tá contigo? Fala, Joãozão. Eu tô em homenagem ao nosso amigo Oliver Queen, quando ele vai lá falar com o Bratva, entendeu? Cara de mal. Então, cara, eu queria contextualizar um pouco mais, né? Tipo, não só falar sobre o fim. Eu acho que a série é coerente desde o início até o fim, entendeu? Ela não deixa nenhuma ponta solta. Ela chega no final fazendo tudo o que era possível de fazer. Acontece que na sociedade atual, esse mimimi aí, a galera queria coisas surreais, como o Exército do Norte recuar de Winterfell para King's Landing, sendo que, assim, os White Walkers, né, e os Exércitos dos Mortos correm, não param, né? Eles são mortos, ou seja, eles não cansam, eles não param. E a galera queria ver isso, né? Infelizmente. Ou então, né, segundo algumas pessoas falam, também queriam que a guerra contra a Cersei
acontecesse por último e fosse mais equilibrada, só que, tipo assim, essa guerra nunca teria como ser equilibrada, entendeu? A Daenerys, só de ter um dragão, já tem uma vantagem absurda em relação a Cersei. Então, e além disso, né, ele já pensando nisso desde o início da série, que começou a ser feita, desde o início dos livros, eles já sabiam que ela ia enlouquecer e era a única coisa que podia acontecer naquela última guerra para tentar deixar o episódio minimamente coerente, porque seria incoerente a Cersei conseguir ter uma batalha de frente com a Daenerys, né? Fora as outras paradas que o Felipe já falou, totalmente corretas. A sociedade gosta muito da Daenerys, eu acho que é uma personagem foda, eu acho, tá ligado? Eu gosto muito da personagem, mas eu acredito que por todo mundo amar muito ela, não viram essa reviravolta espetacular que foi ela ficar louca ao invés da Cersei, que sempre deu indício. Eu passo a bola pro Léo agora. É isso. Pedro, como sempre, muito sábio, né? Os seus argumentos. Que bom, espero que dessa vez ele não interrompa ninguém, que ele segure sua onda, mastigue um chiclete, alguma coisa aí para ele segurar a onda, porque tá difícil. Mas enfim, vou passar agora a bola pro Léo. Quando eu conheci o Léo, ele era um dos caras mais fanáticos por Game of Thrones que eu tinha conhecido, até que eu passei a conhecer os irmãos dele, que são mais fanáticos ainda do que ele, e me fizeram gostar mais ainda da série. Quer dizer, achar legalzinha a série, né? Enfim, vou passar a bola pro Léo. Léo, fala com calma, tá? Sem gritar, sem gaguejar, respirando, pensando em cada palavra. Por que o final de Game of Thrones não foi bom, na sua opinião? Bom, então, eu, como todo mundo sabe, sempre fui muito fã da série. Muito tempo fui muito fã. Ainda sou fã, mas o final, pra mim... Game of Thrones foi sempre uma série que sempre fez muito sentido tudo. Foi muito coerente com tudo que acontecia na série. Mas eu acho que a partir da 7ª, da 8ª, eles começaram a ficar querendo muito agradar fã. Começou com aquele negócio de Dany no episódio 6 da 7ª. Começou com aquele negócio do Gendry correr uma maratona em 3 minutos. Na 8ª temporada também, o Jon Snow ficou falando a série inteira que ele queria lutar contra os mortos, que não sei o quê. Teve aquela encarada dele com o Rei da Noite no episódio 8 da 5ª. Aí chegou no episódio da guerra contra os mortos, ele fez o quê? Ficou em cima do dragão. Que, só pra falar, acho que foi no episódio 1 ou 2, ele fez uma cena voando no dragão, que foi uma das piores cenas que eu já vi na minha vida. Uma cena horrível. Tudo que aconteceu naquela cena foi horrível. E aí ele lutou em cima do dragão nessa guerra. Foi, para mim, um dos vários erros que aconteceu na 8ª temporada. Porra, a Daenerys passa a série inteira salvando todo mundo, salvando escravo. Aí todo mundo fala que tinha 50% de chance de virar louca ou de ser normal. Aí eles vão lá e fazem ela virar louca, sendo que, tipo, a série inteira deu um indício de que ela não viraria. Aí vão falar, vai para surpreender. Mas aí acaba surpreendendo um lado negativo. Fica uma parada que não ficou coerente. Até porque ela já tinha vencido a guerra. A guerra já tinha acabado, entendeu? E, aí o Jon mata ela e o dragão olha e não faz nada. Deixa o Jon ir embora, dane-se. De acordo com grandes experts de Game of Thrones, que são os filhos do George Martin, Pedro e Pipe, são os filhos do George Martin, eles falam que os dragões são muito inteligentes. Explicam realmente na série que eles são inteligentes e tal. E eles justificam que o dragão meio que entendeu que o trono que realmente matou a Daenerys. Ele vai lá e queima o trono. Mas e quando a Daenerys queima todo mundo, por que ele não pensou, e que nem todo mundo fala que ele é o mais inteligente, não pensou de dar algum indício para a Daenerys de que aquilo que ela estava fazendo era errado? Enfim, são mais uma de várias incoerências que aconteceu no fim de Game of Thrones. É isso, o Léo falou bonito. Todos os três falaram muito bem, né, sobre aquela série lá dos dragões. Enfim, vou dar agora, público de casa, meus queridos comentaristas, prestem atenção o que vai acontecer agora. Cada um de vocês
vai fazer uma pergunta. Já que o Pipe e o Pedro concordam que o final de Game of Thrones foi bom, cada um vai fazer uma pergunta para o Léo. Você pode falar o que você quiser, mas você só vai ter direito a uma pergunta, ok? Se você quiser, você pode fazer mais que uma pergunta, mas você só vai ter um espaço para fazer a pergunta que você quiser, tá? Já o Léo vai poder fazer uma pergunta para o Pedro e uma para o Pipe, ok? Gostaria de que cada um ouvisse as perguntas e respondesse sem ser interrompido. Então, vou começar aí com o Pipe, que desligou o microfone, não sei porquê, porque eu não mandei ainda ninguém falar, ele desligou o microfone. Pipe, Pipe, faz sua pergunta para o Léo sobre Game of Thrones e o Léo vai responder, aí depois eu explico como vai ser. Bom, vou fazer aqui uma pergunta bem simples, que nem envolve tanto a série assim, mas é uma curiosidade que eu tenho, que eu quero saber há um tempo já, né? Porque vocês não devem saber disso, mas o Léo no começo ele estava bem simpatizando com a série, assim, viu o final, não falava tanta coisa assim, e eu quero saber o que fez ele mudar de opinião, né? O que fez ele abrir a cabeça, né? Para criticar tanto assim, né? Igual ele faz. Queria saber essa minha dúvida aí. Tá contigo, Léo. Então, eu, diferente de vocês dois, eu me interesso pela opinião dos outros. Eu escuto os outros. Eu dou espaço aos outros a falarem e a poder... Falou que não tem opinião poder própria. mudar a minha opinião. Aí, a poder mudar a minha opinião. Eu escuto os outros, diferente de vocês dois. Então, eu escutei opiniões, revi os episódios da 8ª e esse foi meu veredito. Inclusive, a Daenerys não é nem tipo meu top 5 de personagens favoritos. E como que o Pedro pediu para eu reescrever o final, né? Que ele acha que eu sou roteirista. E eu mesmo assim refiz o final. Calma, Léo, responde a pergunta. Estou respondendo. Inclusive, eu refiz meu final matando o Jon e deixando a Daenerys viva. Ou seja, esse papo não cola. Então, eu mudei de opinião porque eu escutei opiniões de outras pessoas, revi o final, que foi mais do impacto mesmo ali de ter visto pela primeira vez que eu gostei, revi e mudei minha opinião. Eu estou aberto a opiniões das outras pessoas, diferente de vocês. Léo falou bem agora. A pergunta do Pipe foi muito boa. Posso fazer um parêntese aqui rapidinho? Não pode. Espera um pouco. Você vai em parênteses quando você for responder a pergunta do Léo, pode ser? Ok. Senão vira bagunça. Aí o Léo vai querer responder, aí você vai responder, vai ficar aquele zigue-zague infernal. Tá ok. Agora, o Léo vai fazer uma pergunta pro Pedro. Tá, eu tenho uma pergunta que acaba contradizendo o Pedro e o Pipe e eu estava muito ansioso por essa discussão dos dois. Eu ficava pedindo e eles nunca me falavam essa discussão. Eu estou ansioso para saber, porque eu quero aprender com eles dois sobre Game of Thrones. Eles gostam de me ensinar e eu aprendo. Como eu falei, eu gosto de ouvir a opinião dos outros. Eu perguntei para eles se caso o Jon tivesse morrido, quem seria o herdeiro ao trono? Com a Daenerys viva. Porque no meu fim eu matei o Jon, né? E o Pedro falou que era o Gendry, o Pipe falou que era a Daenerys. Então houve uma contradição na resposta dos dois. Eu queria dar espaço para cada um dar um breve veredito, viu, Pedro? Um breve veredito, cada um, e dar os seus pontos de vista para eu aprender com vocês mais sobre essa série maravilhosa. Tá contigo. Não, primeiro de tudo que eu acho que a pergunta deveria ter sido direcionada a mim, né? Como o nosso belo apresentador falou, né? Mas tudo bem. Mas foi para você não, falar. Pode você falar. Falou para mim e pro Felipe, né? Pros dois. Peraí que eu tô falando. Então, Léo. eu acho, na minha opinião, eu acho que quem deveria ser o herdeiro ao trono é o Gendry Baratheon, porque
ele na 8ª temporada, ele é legitimado pela Daenerys como herdeiro da casa Baratheon, e como eu vejo que durante a série as mulheres não têm direito ao trono, entendeu? Elas não têm direito ao trono, a sucessão da linhagem é só de homens, tirando quando a Cersei ficou sozinha em King's Landing, ela foi lá e tomou o trono para ela, né? Não tinha ninguém para tomar. E a Daenerys estava querendo quebrar a roda, entendeu? Mas como acontece na minha visão, na sociedade da época, entendeu? Como que era o contexto da época, eu acho que o rei legítimo ao trono, a partir da morte do Jon, seria o Gendry. Agora Ok. quero ouvir o Pipe retrucar ele. Calma, amigão. Deixa que tudo vai ter o seu tempo. Tá? Pô, não sei porque me contrataram, né? Deixa o Léo apresentando, melhor. Mas aí, agora vai ser o seguinte. O Pedro vai fazer pergunta pro Léo. Calma, amigão. O Pedro vai fazer a pergunta pro Léo. Aí, Léo, se você quiser, você pode falar o que você quiser. Fala da sunga, gagueja, do Jon Snow. Não, João, é que o Pipe falou que a Daenerys que era a herdeira ao trono. Eu queria saber, eu quero aprender com eles. Ok, você vai ter direito a fazer uma pergunta pro Piper. Se você quiser, você pergunta isso, entendeu? Tá, eu vou perguntar isso. Okay. Eu quero aprender com os dois. Tá, mas espera um pouquinho, gato. Só um pouquinho. Ok. É a vez do Pedro fazer a pergunta pro Léo. Vai, Pedro, sua vez. Então, eu quero muito perguntar pro Léo. Como todo mundo sabe, eu sou irmão dele, então eu já tive essa discussão com ele algumas vezes, né? Se não muitas. Mas assim, a partir do final que ele me contou sobre a série, eu acho que o final dele seria a parada mais sem graça que eu já vi na TV, entendeu? Então eu quero saber dele, tipo assim, ele prefere fazer um final ridículo ou fazer um final com culhão, como foi feito, e com coerência, né? O final do Léo, assim, na minha visão, não é coerente. Não é coerente. Tem coisas que ele fala ali que não entram na minha cabeça, simplesmente. Eu quero saber, tipo assim, o cara quer simplesmente fazer um final ridículo. Do início da série, a gente já ia saber o final da série, segundo o nosso amigão, Léo. Vai lá, Léo, tá contigo. Eu imagino que a pergunta tenha acabado, não sei. Tá. Pô, o Pedro fala de culhão, sendo que antes do episódio, acho que 5, ou foi do 3, o João acertou todos os personagens que iam morrer no episódio. Tipo, não faz sentido nenhum se teve culhão, sabe? Eles matam a Cersei. Pra quem quiser, eu tenho o print no WhatsApp, tá? Eu envio depois. Eu acertei todas as mortes. Sim, e essa é a série que o Pedro falou que teve culhão. Eu vou fazer um breve resumo do meu fim. Muito breve resumo do meu fim. Bom, desde o início da série, no meu fim, o George Martin saberia que seria esse fim, obviamente. Então ele não teria colocado aquela cena do flashback lá da Daenerys no trono com as cinzas. Com as cinzas lá que demonstraria ela queimando tudo. Então eu faria do mesmo jeito que eles fizeram a série, só que no episódio 3, o Jon lutaria, obviamente, no solo, protegeria. O Theon estaria protegendo o Bran, mas o Jon estaria lá lutando contra os caras e tal, contra os zumbis. Ele ia chegar perto do Rei da Noite e não ia deixar o Rei da Noite passar, não ia deixar ele chegar no Bran. Eles iam ter um confronto, o Rei da Noite mataria o Jon, depois mataria o Theon, e teria aquela cena da Arya. Eu achei muito surpreendente, eu gostei que a Arya matou ele, mas eu acho que o Rei da Noite deveria ter matado a Arya na mesma cena. A Arya, para matar o Rei da Noite, teve que se sacrificar e seria para esse... E aí, no episódio 4, aconteceria... 4, eu digo assim, no próximo episódio, aconteceria aquelas mesmas mortes, pode ser da Missandei e do dragão também, e a Daenerys ganharia a Guerra da Cersei no último episódio, e logo após isso, mataria a Cersei junto com o Jaime, os dois ajoelhados, e queimaria os dois. O Pip tá falando ali do episódio 5,
eu já falei que no meu fim, a guerra contra a Cersei seria no último episódio. Então, obviamente, os roteiristas dariam um jeito de manejar o fim para o episódio final ser o da guerra da Cersei contra a Daenerys e o da guerra contra os White Walkers, sei lá, seria no 4. Mas tá aí. Um fim muito melhor, com sentido e com culhão. Diferente desse que foi aí, desse aí que foi. Calma, ó. Com um aleijado no trono. O Pedro quer falar. Pedro, vamos só esperar o Léo fazer a pergunta pro Pipe e depois todo mundo vai ter direito a fazer uma réplica. Aí vocês gritam, esperneiam, fazem o que vocês quiserem, agridem, bota dedo na cara, aí vocês fazem o que vocês quiserem. Mas o Léo falou, agora o Léo, que estava dando aquele chiliquinho, pode fazer aquela pergunta que você queria fazer pro Pipe agora. Não, só pedir pro João, que como são 2 contra 1, na hora da gritaria e tal, você saber organizar bem, porque eles não vão me deixar falar, já adianto. Então, você fica de olho nisso aí, João. Sim, pode deixar. Eu vou fazer perguntas também pertinentes aos dois e quero saber a resposta deles sobre aquele cara que ficou uma temporada inteira sem aparecer e no final estava no Trono de Ferro. E Agora eu não entendi. A gente vai aprender bastante com eles, né? Como eles mesmo falam. A minha pergunta para o Felipe é a mesma que eu fiz para o Pedro, só que na mesma hora o Pipe não pôde responder. Minha pergunta eu quero que você rebata, não me rebata o Pedro, que disse que o legítimo ao trono com a morte do Jon seria o Gendry. Você falou que era Daenerys. Então eu queria saber se você realmente acha que é Daenerys ou se você vai continuar no colo do Pedro e vai mudar de ideia. Pipe, só um minuto. Recebi uma bronca aqui da direção dizendo que você não está desligando o áudio quando você não está falando. Gostaria de pedir para que você apenas deixe seu áudio ligado na vez que você for falar. Senão a gente ouve um eco, acabou de passar uma pessoa atrás, e respeite o cronograma do programa, por favor. Agora eu vou deixar você falar. Bom, primeiramente, desculpa, mas é que eu achei que ia ser minha hora de falar, mas eu esqueci que tinha pergunta do Léo, aí eu fiquei com esse negócio. Bom, desculpa, Pedro, mas infelizmente eu vou ter que dizer que é a Daenerys, porque ela diz a série toda que ela é, né, levando em consideração que o Robert era usurpador, a dinastia Targaryen, com a morte do Jon, segue sendo a Daenerys. Mas aí tem toda a questão de mulher, só que ela veio para quebrar a roda, né, então a Cersei também foi rainha, né, querendo ou não, por mais que só tinha ela ali e ela sentou, eu sigo crendo que é a Daenerys. Mas o que essa discussão não importa em nada, porque não muda em nada no final do Léo e não importa em nada, né, até porque o Jon não morreu. É isso, né? Só tinha que responder a pergunta, por enquanto. Caraca, gostei de ver. Simples, rápido, calma. Sucinto. O Pipe jantou o Pedro. O Pipe jantou o Pedro, Pois eu gostaria de entender. Eles ficam... Eles pedem ajudinha um para o outro, né? Para poder ganhar em vantagem numérica a discussão, mas os dois discordam. Eu queria entender isso, porque eles falam que a série foi toda muito bem escrita, muito bem pensada, Sim. muito roteirizada, tudo foi explicado. Como é que um tem uma opinião e o outro não? Não é tudo a questão aqui, cara... Porque, tipo, os dois concordam em tudo e nesse ponto... Eu tinha várias perguntas sobre o fim, mas eu achei curioso esse detalhe. Cara, esse ponto A não questão muda em nada, cara. Isso não leva em nada, mano. O Léo tá Pode falando ter uma sentido. suposição que poderia ter acontecido se ele fosse o escritor da série, entendeu? É uma parada que nunca iria acontecer, não é uma discussão relevante. É apenas uma divergência de opinião. Você que pediu, Pedro, para eu escrever um novo fim? O Calma. Gendry não sabia nem como ser Lorde de Ponta Tempestade, quem dirá ser rei, cara. Isso não faz o menor sentido, tá ligado? Mas quem que pediu para eu reescrever o final foi o Pedro, mas eu não sou filho do Martin igual a vocês. Eu tentei, mas foi mal. A Arya não ia ter a vingança dela, né? A galera esperou a série inteira para ter a vingança dela, mas ela ia morrer na Guerra com os Mortos, né? Que é, né, o que ela queria. A vingança ela ia ser, dela no final. ela ia morrer depois do. Maneira, né? Ela ia ter. O único motivo dela no final real foi tido a maneira. vingança dela é porque ela matou o Rei da Noite. O que eu acho engraçado é que ela ia matar o Rei da Noite também, ué. Ela ia matar o Rei da Noite ia se mas ela ia morrer e ia ter força ainda pra quebrar o pescoço dela. Eu acho que o Léo é um pouco doente nesse ponto, né? Como é que uma pessoa
que na série É o mostra vilão como os que fica White na série, Walkers morreu pra morrem. uma anã, pô. Uma anã que Ok. é uma das assassinas mais perigosas da série, se você não viu. Se tornou, né? Aí, gente, a Arya acabou de passar aqui do lado. Vocês viram ela? Ela tá aqui. Ela tá atrás de mim, vocês estão vendo? Estão vendo, não? Ah, tá. Aí, agora eu vou, vou pedir para cada um fazer uma réplica, né? Aí vocês dizem o que não gostaram da resposta um do outro, enfim, deem as suas opiniões. Mas eu, como espectador que só vi a série uma vez, assim como a maioria das pessoas devem ter visto uma vez, até porque as pessoas trabalham, elas estudam, elas não têm tempo para ver a série 19 vezes igual vocês. Eu queria que vocês me explicassem, primeiro perguntando para o Pedro, gostaria que você estava levantando a mão, né, que você queria falar, você vai ter tempo, você vai ter oportunidade de falar nesse bloco também, mas complementando, eu queria perguntar para você por que o Bran, que foi um personagem que eu, como espectador, eu sempre vi ele de uma forma secundária, como um menino que, tudo bem, foi empurrado pelo Jaime no primeiro episódio, mas teve aquela saga, ele teve uns amigos, ficou uma temporada inteira sem aparecer. Segundo os fãs, era um dos personagens mais chatos. Como ele construíram ele para para ocupar o trono. Você acha que foi bem feita essa construção? Você não acha que ficou um pouco... Você não acha que poderiam ter dado um pouco mais de carisma para o Bran? Porque chegou um momento que o Bran ele nem precisava mais gravar, né? Porque bastava ele só fazia uma cara a série inteira, ele não tinha expressão. O Bran sorrindo era assim, ele feliz era assim, ele com raiva era assim. Então eu queria te perguntar isso a respeito desse personagem, se você achou que foi bem construído. E complementando, o que você não, teve alguma coisa que você não gostou no final da série? Alguma coisa que você acha que deveria ter sido trabalhado melhor? Ou você acha que tudo foi perfeito, 100%, a melhor maravilha do mundo? Eu vou fazer essa pergunta para o Pedro. Fala a verdade, hein, Pedro? Então, vamos lá, em alguns pontos. Primeiro ponto. Eu acho que o Bran, desde o início da série, a série evidencia que ele é um cara importante, entendeu? A série já mostra, no início, você já acha que vai avançar no tempo e o Bran vai se tornar um guerreiro absurdo, entendeu? Eu confesso que a primeira vez que eu vi, eu achei que o Bran ia passar um pouco tempo e ele ia virar um guerreiro absurdo. Logo no primeiro episódio, você perde essa esperança, cara. Você perde essa esperança que o cara cai lá de cima, tá ligado? E fica aleijado. Agora, eu sei que ele foi empurrado, Léo, já vi a série. Eu acho que essa parada da temporada que ele ficou fora foi essencial pra ele, entendeu? Eu acho que foi essencial pra mostrar o quanto que ele teve que aprender a ser o Corvo. E como você mesmo disse, são cenas que são um pouco pesadas de ver, entendeu? São cenas que um pouco maçantes, realmente ficou um pouco maçante as cenas do Bran em determinado momento, e aí os produtores provavelmente optaram aí por deixar ele de lado e tomar esse tempo como se ele estivesse aprendendo, e aí logo na sexta temporada eles já arrematam trazendo vários flashbacks absurdos, os que mais interessam, né, para o telespectador, para mostrar a evolução dele aprendendo a ser o Corvo de Três Olhos. Em relação a ele ser o rei, eu achei uma jogada absurda da série. Eu acho que é um cara que não tem emoções, como ele mostrou na sétima e na oitava temporada. É um cara que não vai deixar os sentimentos pessoais afetarem nas tomadas de decisão dele, entendeu? É um cara que não queria o trono, mas ele viu como ele vê tudo a partir de depois da derrota dos mortos. Ele consegue ver tudo com mais clareza. Ele conseguiu ver que a única saída para o reino, né, para Westeros, seria ele ser o rei, entendeu? E por isso ele vai lá e vai ser o rei e ele vai estar antevendo tudo que vai acontecer, por ele ser o Corvo de Três Pedro, Olhos. posso fazer uma pergunta Entendeu? rapidinho? Depois, tô falando. É rápido, muito Depois, rápido. eu Não, tô não falando. pode, Léo. Espera. Você vai ter um momento. É o vez do Pedro falar. Eu acho que, e respondendo também a sua pergunta em relação ao que eu tenho de crítica, né, em relação à última temporada, né, ao final,
Eu não gosto dessa parada de ficar chamando de Dany, não curto. Não gostei dessa cena do dragão também. Achei uma parada que nada a ver com Game of Thrones, entendeu? Achei uma parada desnecessária total. Pedro, pelo meu gosto pessoal, eu iria querer ver o Jon, sim, lutando em solo, porém eu entendo a decisão dos produtores de botarem ele no dragão, tanto que o adversário dele, segundo o Léo, né, que não tá nem aí pra ele. Se o Léo vê a série, ele só quer matar o Bran, ele não tá nem aí pro Jon Snow. Ele quer que o Jon Snow se foda, entendeu? Ele não tá nem aí. Eu não falei isso. Eu não ele falei não tá isso. nem aí. Eu não falei que ele tá aí pro Jon Snow. Léo, por favor, deixa ele terminar. Você vai ter sua hora de falar. Sim, aí depois você coloque a palavra na sua boca. Aí você vai ter tempo para se justificar. Depois você me corrige. Então depois você me não corrige. bota a palavra na minha boca. Muta aí e fica quietinho e ouve. Então, Acha a bolinha. Então, e é isso. Eu queria ver, sim, um combate dele no chão, no solo, mas achei muito, muito absurdo ele no dragão também, entendeu? Aquela parada que ele falou que o Léo falou do Jon e do Rei da Noite se encarando no episódio 5, do episódio 8 da 5ª temporada. Cara, eles não se encararam. Primeiro que o Jon, ele tava a sei lá quantos metros de distância já lá da onde os White Walkers estavam. Simplesmente pegaram uma cena do Jon olhando pra frente e do rival dele, que é o Rei da Noite, olhando pra frente e botaram. Uma hora o Jon, uma hora o cara. Entendeu? Deu a entender. Rei da Noite. Deu a entender. Mas eles não estavam se encarando. Então, assim... Deu a entender. Outra coisa que pra você, campeão. Pra você. Outra coisa então, que eu não... Entendeu? Pra todo mundo. Por favor, gente, por favor. Tá difícil. Outra coisa que eu critico é o romance do Jaime com a Brienne. Achei desnecessário, tá ligado? Eu sei que já vi um clima dele na série com ela, mas eu não gostava dessa parada. Eu acho que a última temporada não tem que ter essa parada de romancezinho. Pra mim o mundo tava acabando e era pra ser essa pegada até o final. E eu acho que em Game of Thrones uma coisa que eles tinham que talvez melhorar um pouco seria a questão dos vilões. Quando eles morrem, eu acho que a gente acaba até sentindo um pouco de pena deles, entendeu? E a Cersei, eu acho que a galera ficou com pena dela, que ela estava sendo humilhada, e eu acho que se ela fosse, tipo, decapitada ou queimada viva, ia ser muito pesado. Os caras mataram ela de uma forma interessante, entendeu? Eu acho que mataram ela de uma forma interessante, mas eu talvez teria feito um pouco diferente aí nesse quesito, talvez com a Arya matando o Qyburn e pegando a máscara dele, né? E matando a Cersei num lugar confinado, entendeu? Poderia ter sido feito desse jeito. E, além disso, também quero replicar o Léo na questão do Rei da Noite matar a Arya ao mesmo tempo que ela mata ele. Surreal, parada, não existe isso. Quando você enfia Não existe dragão também, não. Quando você enfia a lâmina, a espada de aço valeriano no White Walker, ele explode, né? Como é que o cara explodindo vai quebrar o pescoço de uma pessoa? Tipo, não existe. E além disso, falar... O Pipe acha que é possível. O Jon lutar com o Rei da Noite, aí vai demorar um ano o confronto, sendo que o Rei da Noite não tá nem aí pro Jon, aí ele vai e mata o Jon, depois ele vai e mata o Theon, pra depois ele ser morto. Eu acho que não tem cabimento também. Ele vai matar o Jon depois de um duelo épico, aí vai ter forças ainda pra matar o Theon. Não entra na minha cabeça, é isso. Eu sei que foi um pouco extenso, mas tive que falar. Porra, um pouco extenso? Peraí, Léo. O Jon ia morrer antes que o Theon. A morte do Jon... Léo, por favor. Cada um vai ter um tempo pra você falar. Vocês viram que o Pedro ficou 50 minutos falando. Cada um de vocês poderá ter esse tempo para falar também. Eu nem lembro o que o Pedro falou. Ele ficou falando por 15 minutos. Eu não lembro o que ele falou. Calma, Léo. Eu fiz uma pergunta pro Pedro. O Pedro foi bem sucinto. Brincadeira, não foi não. Ele foi... falou bem o que ele quis dizer. Deu a entender bem o que ele quis dizer. Fiz a ressalva dele, ele estava com a mãozinha lá, o que ele tinha para falar. E agora eu quero fazer uma pergunta para você, Léo, porque eu, como apresentador, óbvio que eu tenho minha opinião,
mas a minha função aqui é tentar ser o mais imparcial possível e trazer o questionamento para vocês, comentaristas, para que o público que esteja assistindo a gente tente entender melhor como essa discussão se desenrola. Então, Léo, eu queria perguntar para você, que é um dos maiores críticos, né, da série. Você disse que não teve muita surpresa, que ficou previsível que você faria de um jeito diferente. Eu queria te perguntar, numa série que o Ned Stark, que era um dos principais, era o principal personagem da primeira temporada, foi morto. Um casamento vermelho que matou um dos três personagens que eram os principais da série, incluindo aquela ruiva que eu esqueci o nome, e o Stark. Série que tem tantas surpresas. O que mais de surpreendente eles poderiam oferecer na última temporada, além do que fizeram? Porque você pode criticar a Daenerys ter explodido King's Landing, mas você não pode dizer que não foi uma surpresa. Então eu queria perguntar para você, uma série que teve tantas surpresas, teve tantas surpreendentes, teve tantas cenas épicas, uma série que teve tanta coragem para matar tantos personagens. O que você achou que a última temporada não teve de surpreendente? E o que você quiser replicar do Pedro, utilize esse espaço agora para falar, se quiser. Não, só queria falar que eu quis dizer que deu a entender que o Jon e o Rei da Noite se encaram, porque a partir do momento que foca uma câmera no Rei da Noite, ele tá olhando, aí foca no Jon, ele tá olhando pro mesmo lugar, pra mim é uma encarada. Tipo, não tem outra coisa pra se dizer. Eu sei que ele nem não tá tudo nem é UFC, Léo. Não, tá. Eu sei que ele não tá nem aí pro Jon Snow, tanto que eu falei que eu fui bem claro, que o Pedro não entendeu. Eu fui bem claro ao dizer que o Rei da Noite estaria indo matar o Bran quando ele encontrasse o Jon. Então, tipo, não entendi porque ele falou que eu disse que o Jon é rival do Rei da Noite. Bom, eu achei que a série surpreendeu. Para mim, aquele episódio 4 que matam a Missandei e o dragão foi muito surpreendente. A Daenerys se tornar louca também foi surpreendente. Eu não reclamo disso, de que não houve surpresas. Tanto que, como eu falo para todo mundo, a minha cena favorita da série é o Casamento Vermelho. Para mim, ali eu tava tipo deitado no sofá vendo aquele episódio, mesmo sabendo que era um episódio 9, que poderia acontecer alguma coisa grave. Para mim é uma das cenas mais surpreendentes. Mas foi o que eu falei. Eu falei do negócio do culhão, né? Para mim, ali 7ª e 8ª temporada, eles pecaram um pouco nesse aspecto. Para mim, começou com muita fanservice. Game of Thrones, como o Pipe mesmo fala, é uma série que não é para agradar fã. E no fim ali, eles estavam querendo agradar muito fã. Quiseram meter umas paradas tipo, nada a ver. Como eu falei, eu teria culhão. Eu mataria a Arya e o Jon Snow. O Pedro falou esse negócio de um matar o outro, sendo que toda série acontece isso. Tipo, a própria série Dexter, quando o Dexter vai enfiar a agulha no vilão da quinta temporada. O tema é Game of Thrones, Léo. Nem todo mundo viu Dexter. Calma, rapidinho. Um segundo. Ele vai enfiar a agulha, que ele sempre faz. Ele enfia a agulha no vilão. O vilão cai de maduro na hora. No vilão da quinta, no início da quinta temporada, ele enfia, o vilão tá caindo, ela consegue dar um tiro nele. Quando a série quer, ela faz. E ninguém ia reclamar. Tanto que quando o Rei da Noite pega o pescoço da Arya, já dá pra escutar como se estivesse quebrando alguma coisa. Deu a entender isso. E eu achei muito estranho o Pedro citar isso. Uma parada nada a ver. Uma parada que acontece em todas as séries. Do cara tá quase morrendo e conseguir matar o outro, alguma coisa assim. Então, a pergunta do João eu respondi. Todo mundo já tá bem claro a minha posição aqui. E é isso. Eu jantei eles de novo. Ok. Pedro, você vai poder rebater o Léo nas suas considerações finais. Pode ser? E agora a minha pergunta é para o Pipe. Pipe, eu acredito que toda série ela tem que ter... A gente já discutiu isso outras vezes. A série tem que ter um padrão, ela tem que ter uma coerência.
E Game of Thrones, como todo mundo sabe, é uma série que foi muito bem feita, uma série que demora anos, muito tempo para gravar, tem cenas muito delicadas, mas no final os produtores foram muito criticados. Eu sei que a gente está debatendo agora a história, mas esses são realmente erros que pesam muito na avaliação de uma série. E explicar assim, porque eu não sabia. O café Starbucks, ele existe assim há milhões de anos mesmo ou apareceu ali na mesa da Daenerys à toa? Porque realmente eu não entendi. Eu achei que Starbucks era uma empresa que tinha sido criada alguns anos atrás. Se eu soubesse que o Starbucks tinha assim tantos anos de duração, eu até tentaria estudar mais, enfim. A mão do Jaime, João. Ah, sim, sem dúvida. Eu acho que o Jaime incorporou o Bob Depois Esponja, corrigiram, né? filho. Depois que corrigiram. Sim, Eu queria saber também da água mineral. Eu achava corrigiram não é mais erro, né? Se corrigiram não é mais erro. Se você tá lá escrevendo uma prova, bota a resposta errada, apague, bota certa, você ganhou o ponto. Mas já tinha ido ao ar. Já tinha ido ao ar. Depois Por favor. Cara, mas se corrigiram não é mais erro. Eu não terminei a minha pergunta. Que é mais uma provocação, não é uma pergunta. Mas, enfim. Eu queria saber esses erros graves que ocorreram em Game of Thrones, uma série tão conceituada, série que ganhou prêmios, erros gravíssimos que a gente não comete em trabalho de faculdade e ocorreu numa série tão conceituada como Game of Thrones. Eu acho que isso deve ser levado em consideração, foi um erro grave, tanto o Starbucks quanto a água mineral que apareceu no último episódio da série. Eles tiveram o erro de cometer um erro gravíssimo no último episódio da série mais vista do mundo, que eu acho que foi um absurdo aquilo. Fiquei com vontade de rir, uma água mineral, que eles... Como é que pode uma série de 1000 anos atrás ter uma água ali, marca? Não faz sentido nenhum, né? Além de outros erros de direção da última temporada, o fato da área praticar parkour para matar o Rei da Noite, que eu não entendi, não mostrou isso na série. O fato dela voar, não sei se teve aula de paraquedismo com o Superman, não entendi aquela cena, Peraí. Calma, Pedro, você pode me corrigir nas suas considerações finais. Pô, o Pedro falou por 1 hora e ainda quer falar mais, pô. Sim, todos vocês vão ter suas considerações finais. Quero mas falar esse muito meu mais. momento. Ótimo. Aí, Léo, qualquer coisa você prepara um travesseiro aí, um cobertor. Aí quando o Pedro acabar, a gente acorda. Mas aí, eu gostaria que você, falando a sério agora, eu gostaria que você me falasse sobre esses erros de direção, tanto o Starbucks quanto a água mineral, quanto o Gendry virar mais rápido que o Usain Bolt naquele episódio, que eu realmente não entendi, porque eles falam naquele episódio que os White Walkers estão chegando, que eles estão... mostra eles caminhando durante horas, aí o Gendry aparece em Winterfell 2 minutos depois, que realmente aquilo, para mim, foi um erro de direção, que não fez muito sentido, mas enfim. Gostaria que você falasse especificamente nesses erros específicos que a gente não vê nem séries como Arrow, como séries de muito menor orçamento. Deixo a palavra com você, Pipe, e peço perdão a todos por eu ter me alongado. Primeiramente, eu queria corrigir algumas coisas, que, tipo, o Gendry não foi para o Winterfell, né, obviamente, e, tipo, o Starbucks e a água estarem ali, não é porque a série é, tipo, vários anos atrás, assim, é porque é, tipo, uma outra realidade, não existe planeta Terra na série, por exemplo. Então, mas não tem como negar, foram 2 erros, os caras estavam exaustos, era a última temporada da série, como você disse, de maior magnitude, né, então, uma maior série da história, melhor série da história pra mim. Tadinho, então, tipo, tadinho deles. Não, me tô dando desculpa, eu acabei de falar, foi erro. Tá sim. E eu tô falando. E foi isso, é uma série como todas as outras, é melhor que todas as outras, porém tem erro como todas as outras. E esses 3 que o João citou são um dos erros, que não fazem a diferença nenhuma, né? Ninguém, tipo assim, não mudou em nada na história, não mudou em nada, foram erros, mas que não influenciaram em nada. O Pipe fez jus ao nome do programa agora, Papo Furado. Enfim, eu queria falar, que o Léo tem que ser mutado pro resto do programa. O cara tá interrompendo muito aí.
Bom, eu só verdade, queria falar Léo. que a gente não tá aqui para discutir o final de Game of Thrones do Léo, e sim o final de Game of Thrones que aconteceu. Então, eu queria primeiramente falar algumas coisas simples, né, que o Léo concorda com a gente, mas que muitas pessoas discordam, que o Jon serviu para ser Targaryen, o Jon ser Targaryen serviu para Daenerys enlouquecer, né, o principal plot twist da série, e que se a Daenerys não tivesse enlouquecido, não seria um plot twist, né, porque mostrou... Pipe, Oi? permita-me te interromper. Nesse momento era só para você responder a pergunta do Léo, tá? E agora eu vou deixar vocês Não, fazendo. É para vocês fazerem suas considerações finais. Aí você vai ter o tempo para falar o que você julgar necessário. Mas Deixa esse ele falar espaço logo agora. João, Sim. deixa ele dar as considerações finais agora. Pode ser, então. Então, vamos começar as considerações finais. Tudo bem, Pipe? Você fazer suas considerações finais, então? Vamos pro pau agora? Vocês querem ir pro pau, ainda, vamos. tô engasgado aqui, não consigo falar nada. João, organizado, Então tá. hein, João? Sim. Tu que tá desorganizando, Léo. Tá falando pra caralho. Léo, tá ruim. Eu entendo que você esteja em minoria, eu entendo que você esteja sem argumentos, mas, enfim, o programa tem que ter uma organização. Eu corrigi o Pipe, porque nesse momento era apenas para ele responder a minha pergunta, que na verdade nem foi uma pergunta, foi apenas uma provocação e um deboche, como de praxe. Não, é porque eles falaram aqui. por tanto tempo que eu achei que estava na hora de eu falar. Desculpa. Sim. Verdade, tem razão. Pode continuar, Pipe. Tá, onde eu tinha parado? Ah, tá, sim, o Jon Targaryen serviu pra garota lá, Daenerys, enlouquecer, que foi o principal plot twist da série, como o Léo diz, né, que ela não deveria enlouquecer, que a maioria esmagadora, querendo ou não, mostra a Daenerys como libertadora, mas se mostrasse a maioria esmagadora ela enlouquecendo, não teria um plot twist, né, não seria a principal história, né, no final da série. E o Jon reviveu, né, justamente, porque o Léo fala que ele ficou a série toda em busca da Guerra dos Mortos, realmente ficou em busca da Guerra dos Mortos, tanto que ele reuniu todo o exército, né, todo o maior exército que o mundo já viu, eles falam isso na oitava, o maior exército que o mundo já viu, ele reúne todo mundo, ele reúne a Irmandade Sem Bandeira, junto com o exército da Daenerys, junto com a Patrulha da Noite, os Selvagens. Na luta ele fez o quê, Pipe? Calma. Ele junta todo mundo por favor. e conseguiu, né? E conseguiu vencer, que a única chance deles vencer era matando o Rei da Noite. E conseguiu. E aí, como o Léo tá falando aí, né? Na luta dos mortos, realmente, ele ficou no dragão, matou inúmeros zumbis em cima do dragão e ele desceu, né? O Léo queria tanto que ele lutasse em campo que no meio do episódio ele desceu e ficou o fim do episódio inteiro no chão, inclusive se encarou com o Rei da Noite, né? Só que o Rei da Noite, como não tava nem aí para ele, só queria ir atrás do Bran, ele simplesmente levantou os braços e deixou o Jon se virar com os zumbis que estavam cercando ele. Em relação a Daenerys aqui, eu vou dar um indício só do que ela poderia fazer durante cada temporada. Vou ser bem rápido aqui. Bom, na primeira temporada, o seu irmão morre, né, o Viserys, e o Jorah fala para ela virar a cara e ela simplesmente não quer. Ela quer ver o irmão morrendo e ela fala que ele nunca poderia ser um dragão e que ela era o verdadeiro dragão. Ou seja, ela estava gostando de ver aquilo. Na segunda temporada, ela fala exatamente o que ela quer fazer em King's Landing, só que ela fala em Qarth. Ela fala que vai voltar lá e vai queimar tudo com fogo e sangue, que vai destruir todo mundo e que vai tacar fogo em tudo. Basicamente o que ela fez no final. Na terceira, o Barristan fala, como em vários últimos momentos já falaram, que quando o Targaryen nasce, os deuses jogam uma moeda e há 50% de chance dela enlouquecer ou não. E na série, todos os Targaryens que apareceram foi exatamente 50%. Aemon, Jon, Rhaegar. Foram 3 Targaryens bons. Daenerys, Viserys e Rei Louco, 3 Targaryens ruins. Até isso eles deixaram certinho. Na quarta temporada, ela crucifica os mestres em Meereen, que quando os mestres de Meereen crucificavam os escravos, e a partir do momento que ela crucifica os mestres de Meereen, ela está sendo tão errada quanto. Entendeu? Ela usa o que os caras fazem contra eles mesmos. Entendeu? É meio que provado o próprio veneno. Entendeu? Ela poderia simplesmente executar todo mundo. Mas preferiu, né, fazer eles sofrerem do mesmo jeito. Na quinta temporada, ela mata o Moçador, que por um motivo idiota, né, com desculpas esfarrapadas, um monte de escravo fica puta com ela, né? Desculpa o palavrão, mas é essa a sensação.
Na sexta, ela queima todos aqueles Dothrakis lá, simplesmente para ganhar mais poder e mais exército. Na sétima temporada, ela mata o pai e o irmão do Sam, né? Quando ela não precisava disso. Ela poderia aprisionar, mandar para a Patrulha da Noite. O Tyrion mesmo ficou falando para ela não fazer e ela queimou, né? Ninguém sabe por quê. Na minha visão, porque ela tem alguns parafusos a menos. E na oitava temporada não preciso nem falar nada, né? Perdeu gente pra cacete. Na sétima, perdeu gente pra cacete. Olenna falando pra ser um dragão. Na oitava, ela teve várias mortes. Teve o parentesco do Jon, que ela tava com toda a galera gostando muito do Jon. E ele sendo o herdeiro, né? Podia atrapalhar os planos dela de querer ir pro trono. E teve todas as mortes. E na oitava foi isso. Foi o principal, né? Que teve tantas coisas assim. E, no geral, é isso. Muito bom. O Pipe, em 5 minutos, falou que o Pedro não falou em 44. Eu gostei muito do Pipe, mandou muito bem. Vamos agora deixar para as considerações finais. Pedro, você vai ter sua vez de falar agora. Vou tentar ser um pouco, para dar mais graça para o programa, vou tentar deixar em aberto se os outros comentaristas quiserem interromper o Pedro, fazerem observações, eu vou dar um pouco esse espaço. Léo, se quiser interromper, enfim, para o programa criar essa dinâmica boa, que eu sei que vocês estão querendo isso. Então é isso, Pedro. Gostaria que você definisse o final de Game of Thrones em uma palavra e que você fizesse suas considerações finais. Eu defino o final de Game of Thrones como espetacular. Espetacular. É uma coisa que ninguém falou ainda aqui, né? Eu acho que ainda acabou não chegando nesse ponto. O Léo criticou, né, isso nas considerações iniciais dele. Eu acho que o cara que vê a série tantas vezes como a gente já viu, eu acho que ele percebe várias pequenas conversas que são muito importantes. O Tyrion, ele tem uma fala na 5ª temporada que ele fala de como as criaturas, como dragões, são inteligentes, entendeu? E, além disso, além de serem inteligentes, elas são diferentes dos humanos. Ou seja, o que eu vou falar aqui não pode abrir abertura para o Léo chegar e comparar numa situação da vida real, entendeu? Não tem como ter essa abertura, porque eles são criaturas diferentes. Eu acho que, a partir do momento que o Jon é um Targaryen, isso já faz com que o dragão veja ele de uma maneira diferente. Além disso, o Jon Snow é o cara que era a única pessoa que poderia matar a Daenerys. Porque ele era a única pessoa que conseguiria chegar próximo dela, porque ele é o amante dela. Ele é o cara que tá com ela. E assim... Desculpa, Pedro. Posso fazer apenas uma observação? Pode. O Léo, apesar de eu pedir, ele interrompeu vocês durante o programa inteiro. E agora, quando eu falo que vocês podem se interromper, ele levanta a mão e fica assim. Ou seja, você tá de sacanagem com a minha cara, você tem algum problema de... mas... Deixa eu falar. Peraí, eu queria falar um negócio rapidinho. Deixa eu completar meu raciocínio, galera. Eu ainda não falei. Na 5ª temporada, o Tyrion fala que os dragões podem ser, às vezes, até mais inteligentes que os próprios humanos. Sim. Então, posso dar um exemplo da rapidinho. Deixa eu completar. Não, Léo, nesse momento você apenas faça silêncio e deixa o Pedro falar. Bota no mudo aí. Então, aí eu quero falar sobre o que o Léo falou. Eu acho que ele criticou, né, essa cena aí do dragão queimando o trono, que na minha visão foi uma cena muito simbólica. Ele fica absurdamente bravo com o Jon, que o Jon matou a mãe dele, né? Porém, ele é uma criatura diferenciada, como já foi falado aqui, mais inteligente até que os humanos, com emoções diferentes, entendeu? Isso também é falado. E ele queima o trono sabendo que o que fez com que o Jon tivesse que matar o amor da vida dele foi o trono. Ela ficou obcecada por uma parada desde a primeira temporada. E ainda, né, falando sobre uma comparação que o Léo fez na relação da Arya morrer junto com o Rei da Noite, você comparar uma parada com um ser humano como é o Dexter, que enfia um tranquilizante de animal numa pessoa, esse tranquilizante de animal, às vezes, na pessoa faz um efeito mais demorado do que em outras. E em Game of Thrones, a pessoa, quando é enfiada com um aço valeriano, no caso, um White Walker,
ele se estraçalha. Então ele não tem força para quebrar o pescoço de uma garota, por mais que ela seja pequena, como vocês gostam de zoar. E além disso, rebatendo o João agora, a Arya... Cuidado aí, Pedro. A área pode chegar aí, Pedro. A Arya, sim, aprende a se mover sorrateiramente. Na primeira temporada, com o mestre de dança dela, ela aprende, né, perseguindo o gato e chegando sem fazer barulho nos lugares. Então, ela aprende, sim, a chegar nos lugares sorrateiramente, sem ninguém ouvir. A série, ela fecha tudo por completo, entendeu? Não deixa nada pra trás. Ela aprende a voar também? Ela não voa, ela dá um pulo. Ô, João, só você rever o episódio 3 da 8ª. O episódio todo é construído nela se escondendo dos zumbis. Sim. Você já prepara pro que vai acontecer Mas no tem final. sentido ela matar, Sim. Pipe. Tem sentido Sim. ela matar. O que não fez sentido é ela mostrar ela pulando do chão. Parecia que ela tava pulando do alto de uma árvore. Inclusive, ela passou é pelo o vilão episódio mais foda da série também. Inclusive, não acho justo falarem que não tiveram culhão em matar personagem, porque eles mataram basicamente todos os personagens da série. No final, tinha até pessoas naquela reunião lá do Bran, daquele círculo de pessoas decidindo o que vai ser feito dali em diante. Grande parte das pessoas ali nem tem nome na série. São pessoas que você tem que ver depois em reportes, né, de outras pessoas falando quem são aquelas pessoas, porque a gente não sabe quem é. São figurantes, né? São pessoas novas que entraram, caras de Dorne, que, tipo, a princípio... A garrafa d'água também tava lá. Entendeu? Inclusive, esses erros aí são coisas que... É isso que acontece com as coisas boas que passam na TV. As pessoas se atêm aos pequenininhos detalhes para querer criticar e falar que a série é uma merda. Então, para você ver a proporção que é a série, entendeu? A proporção que é a série. E além disso, também queria falar sobre uma coisa que eu gostaria de ter visto realmente. Se o Jon não tivesse ficado no dragão, né, durante a batalha, eu acho que o Bran poderia ter worgado um dragão, que é uma coisa que eu acho que todo mundo iria querer ver. Que ele fez algumas vezes durante a série, entendeu? Seria uma coisa pertinente para ver. Machucou aí, Pedro, criticar a série? Não. Eu consigo Doeu criticar aí? de boa. Eu consigo criticar de boa a série. E inclusive falando um pouco sobre a Daenerys também, acho que é o que o Felipe falou. Ela tinha todos os motivos para ficar louca, deram vários indícios. E é isso. Eu acho que foi uma surpresa, porque a galera tem que ver a série algumas vezes para pegar os detalhes. A maioria das pessoas não vê, né? Então elas não pegam os detalhes. E infelizmente, a gente tem que perder o tempo com essas discussões, né? Explicando para os manés. Então eu passo a bola pro Léo ou pro Felipe aí para fazer a consideração, e eu vou interromper. Eu não sou Léo. Incrível. Vai falar uma? Não, vai interromper não, eu não te eu acho incrível, né? Quando eu peço para não interromper, as pessoas interrompem. E quando eu falo agora pode interromper, o Léo fica... Acho muito maneiro isso. É porque o Pedro não escuta o que eu falo, João. Ele não escuta o que eu falo, ele só segue falando. Não tem como discutir com o Pedro. Entendi. Então vai, Léo. Sua vez. Faça suas considerações finais e resuma o final de Game of Thrones em uma palavra. Decepção. É a minha escolha, porque era a minha série favorita, sabe? Não é mais, justamente por conta desse fim. Que muita, eu quero fazer uma pergunta pro Léo. Hello, brother! O Léo chegou para mim e pro Felipe. O Léo chegou para mim e pros meus amigos, logo depois do final da 8ª temporada, de cada episódio, eu discutindo calorosamente com os meus amigos, e o Léo defendendo a série, defendendo e falando que era excelente. Eu não entendo como é que uma pessoa passa de achar uma série absurda e excelente da 8ª temporada, isso ele falou depois que acabou a 8ª temporada, pra achar que a série é uma merda, que nem ele tá falando agora. Eu queria entender. Você consegue entender, João? Uma pessoa sair do 8 pro 80? Consegue. Quem escuta sem a opinião influenciado. Bom, acho que a gente tem que falar do tema do... Você é influenciado. Eu acho que tá faltando falar do tema do ao trono. O que vocês acham? Porque tá faltando isso. A gente já falou de todos os temas polêmicos. Eu não dei minhas considerações finais, queridão. Eu tenho que falar. Sem se interromper. Sim, o Léo não falou. Léo, pode falar. Eu nem ouvi o que o Pipe falou. Eu gostaria que o Léo respondesse minha pergunta, se fosse possível. Qual Então, eu não vou responder a pergunta do Pedro.
Para mim, como o Pedro... Eu já respondi. O Pipe fez a mesma pergunta para mim. O Pipe fez a mesma pergunta para mim, eu já respondi, só que eu não sei se estava prestando atenção, ou se você cansou das suas colocações, que demoram 3 horas e meia. Mas como o Pipe mesmo fala, que eu acho que não faz sentido nenhum, para mim, o Pipe fala, por exemplo, vê Dexter e ignora o final. Eu não consigo. Para mim, o final é a cereja do bolo. Se não tiver a cereja ali em cima do bolo, para mim, eu considero como decepcionante. Então o Arrow é decepcionante. A série, para mim, foi decepcionante. Por então o Arrow é decepcionante. Pedro, desculpa. A gente está discutindo sobre série. A gente não está discutindo sobre obra-prima. Obra-prima a gente usa em outro... Então toda série é uma decepção, né? Porque não tem um final que a galera não critica. Não. O João perguntou para mim. Defina o final de Game of Thrones em uma palavra. Eu defino o final de Game of Thrones. Então todo final de série é uma decepção. Porque todo final a galera reclama. Hello Brothers não é, não. Hello Brothers não é. Mas aí eu não posso falar do que eu não assisti. Posso terminar? Então, eu acho o final de Game of Thrones uma decepção. Como eu falei pela 50ª vez, eles não deixam eu terminar. O Pedro falou dos dragões serem inteligentes e tal. Você falou que eu respondi a mesma pergunta que você fez, Pedro, agora pro Pipe. Aí depois você pergunta para ele. Ele fez nesse programa, se você prestar atenção. E sobre o dragão, o Pedro fala que é um ser muito inteligente, não sei o quê. Só que no momento em que a mãe dele vai matar milhares de inocentes, ele vai lá e faz. Não pensa, não faz nada. Ele obedece a mãe. Ele obedece a mãe. Quando ela tá ele obedece a mãe. Se você não prestou atenção, na série também fala que eles seguem a mãe deles. Então, no momento que ela morre, eles param de seguir. Eu acho que começaram a relacionar muito o Jon com essa questão, relacionar muito ele com a Daenerys. Eu sei que tem a união Gelo e Fogo, mas eu acho que a luta dele era fora contra o parentesco, né, Léo? Também. E Khal Drogo e Daenerys. Khal Drogo e Daenerys foi fruto de um estupro. Em 12 episódios tava um casal. Eu não tô falando aí disso. Pode. E aí na guerra contra os mortos, o Jon fica voando aí lá no dragão. Deve ter aprendido com a Arya, ficar voando. É engraçado também as críticas, né, das pessoas falando, né? São muitas críticas aleatórias. São críticas só no programa de hoje o Pedro fez umas 10 ressalvas do que ele mudaria. Só que ele não, na hora da discussão, ele acha perfeito. É aquela incoerência de sempre. Ele São fala, pequenos detalhes. Deveria ter morrido de outro jeito. Mas foi épico como ela morreu. É isso que... Não, eu disse que... Sansa é um ser humano como qualquer outro, cara. Deve ela é uma personagem foda que ela tem não, eu digo que foi perfeito, mas eu não diria que seria o meu modo de ser, mas foi perfeito, do jeito que foi. A frase clássica do Pedro do Pipe é assim, não tinha como fazer outra coisa, mas se tivesse, eu teria feito de tal jeito. É aquela parada, é o medo de criticar. Eu não tenho medo, como 80% dos fãs também não tiveram medo de criticar. Engraçado porque são essas foi uma críticas, série né? absurda até começarem a querer fazer fanservice. A partir do momento que começaram a querer fazer fanservice, se fosse acabou. só Daenerys queimar Kingsland inteira e Bran terminar no trono de 2 e lá. Além de decepcionante, é freak. É isso. Galera, um de cada vez. Jon terminar exilado, Daenerys morta. E Daenerys entendeu tudo. E Bran rei. É fanservice? Aonde? Fanservice. A 7ª temporada, com certeza, fanservice. Então não bota a 8ª junto, meu amigo. Algumas coisas não bota a 8ª junto. Então, mas a partir da 7ª começou a fanservice. E na 8ª vieram essas... Eu queria fazer mais uma pequena... Eu queria fazer mais uma consideração aqui. Porra, Pedro, você tá de sacanagem, né? Tu fica 3 horas falando e ainda tem consideração, meu irmão. Não, uma pequena consideração só. Aí o Jon voar no dragão é fanservice pra mim. Eu só quero... O programa já tá com o nome do pai dele, né? Eu quero ter uma... É só uma pequena. O Jon voar no dragão... Aí, galera, como diria o nosso Alvo Dumbledore, silêncio! Aí,
Eu peço, por favor, que não fale cada um de cada vez, que na vez que vocês forem falar, vocês liguem o áudio, senão fica uma zona, ninguém entende nada, eu não entendo nada, o espectador não entende nada. Léo, você acabou as suas considerações finais ou você vai continuar falando aí? Não, só um adendo rapidinho que o Pipe falou de fanservice. Eu citei que o Jon voar no dragão, para mim, é fanservice. Ele falou que carregar, que o nome do dragão é o nome do pai dele, mas não tem uma coisa não tira o dragão ter o nome do pai dele, não tira o fato de ter sido uma fanservice. Tipo, não anula. Não foi uma fanservice, só foi um modo de mostrar como que o Jon também tá relacionado com os dragões e tem o respeito dos mesmos. Isso Não também foi não tira o fanservice. fato. Inclusive, ele tinha tocado no dragão na Não sétima foi temporada também, fanservice. né? Não Foi tira algo o fato de ser construído. fanservice. Isso que você falou, Pedro. Então, por que fanservice é algo ruim? É tão pejorativo São assim? tantas fanservice? coisas pra falar que você vai lembrando ao Não é longo do fanservice, tempo, é parte entendeu? da São história, tantas só que coisas. você acaba levando como fanservice. Fanservice não é uma coisa, não é sempre uma coisa ruim. Eu tô dizendo que pra Game of Thrones, pra mim, tem que ter um limite. A partir do momento que eles extrapolam esse limite de fanservice, pra mim, fica uma merda. Engraçado, Felipe. Em que momento que eles extrapolaram esse engraçado, limite? Eu queria fazer Ô, João, eu tô ficando cheio, cara. Para aí, mano. Inclusive, eu acho que Pessoal, o programa já está com 12 horas de duração. Só Vamos pra- tentar Tá. abreviar. eu só vou concluir aqui minha última frase. É só pro Léo. O Fudeu. Léo que Conclusão ama. de 12 minutos. Não, vai ser sucinto. O Léo que ama falar de fanservice assim, eu nunca vi Vampiro Diaries, sei lá como é que é o nome dessa porra. Mais respeito. Mas eu tenho certeza que o final da série foi uma fanservice, porque o baba-ovo de todo mundo voltou no final, entendeu? O baba-ovo de todo mundo voltou no final e é por isso que ele acha a série a melhor série de todas. Pedro nem viu a série. Desculpa, Pedro, mas Ele volta... você está... Pedro, Agora, deixa eu falar. Pedro, Tá você cometeu um crime porque agora você me envolveu na discussão. Enquanto a discussão era de GOT, eu estava sendo imparcial. Mas você entrou no assunto que você não deveria e agora eu tenho Diário que de um ser... Vampiro. Diário de um Obrigado. Vampiro. Olha o nome da série, mano. Por favor, mais respeito, X My Queen. Entendeu? Faz silêncio aí, por favor. O assunto é Game of Thrones. Então, agora Aí, se vocês tiverem tempo... termina com um aleijado que nunca quis o trono. voltando Por favor, pra Game vamos of ao que Thrones. interessa. nunca quis. Então, voltando E daí a que ele Game não of Desvirtue. Voltando a Ele Game of sabia que ia ficar no trono desde o início também, de acordo com ele Aí mesmo. você tá tirando dessa cabeça. Voltando a Por Game of favor, Thrones, pessoal. eu só queria fazer um pequeno detalhe aqui que eu esqueci. Porque o Léo, Pedro, né, não, é só... É Ô, porque, Pedro, assim, promete que é o último, Pedro. Promete que é o último. Eu prometo. Eu acho que é como eu falei, eu acho que as pessoas procuram míseros detalhes para criticar a série. E como a gente já viu várias vezes, eu falo com propriedade. Essa parada do Gendry ter se locomovido muito rápido de um lugar para o outro, isso já aconteceu na primeira temporada, meu amigo. Isso aconteceu na primeira temporada. A Cat chega em King's Landing, se eu não me engano, em um episódio, no máximo. No máximo. Se não, no mesmo episódio ela já chegou em King's Landing, entendeu? Eu acho que acontece que no final a galera procura Para vocês verem, né? detalhe, Que a falha de outro. o mísero detalhe para criticar, entendeu? Aí é complicado. Ô, Pedro, porque... posso fazer uma pergunta sem provocação? É sério, juro. Pode mandar. Não, vou fazer uma pergunta para cada um, é a mesma pergunta. Vocês acham que eu juro, eu acho que deu a entender na oitava que o Bran quis dizer que ele sabia desde o início que ele ia ser o rei. Calma. João, o que você achou? Você acha que deu a entender? Sim ou não? Para mim, não, porque ele responde na série assim, ó. Por que você acha que que eu cheguei aqui, que eu vim de tão longe até aqui? Ele não fala isso? Essa frase nos faz pensar Não, ele fala, que... ele fala assim, por que você acha que eu cheguei tão longe? Alguma coisa assim. Tipo, Sim. não que eu vim de tão longe até aqui. Por que Sim, você acha sim. que eu vim até aqui? Pra que Não, você acha que eu vim até aqui? Assim, isso me faz pensar que isso se refere a toda a jornada dele, desde se tornar corvo até lá. Mas, enfim, galera, estamos desvirtuando um pouco do assunto. O Léo fez as considerações finais. Eu acho curioso o Pedro criticar os que criticam o final de Game of Thrones por não serem tão fanáticos da série quanto a ele, mas ele julga o final de uma série que ele nunca viu, ou seja, a incoerência tá tamanha aqui, né? Ele critica os fãs de Game of Thrones por não serem tão fanáticos, por não terem revisto a série 14 vezes igual ele viu,
mas ele critica uma série que ele nunca viu. Eu acho isso muito curioso. Mas agora o Pedro já falou demais. É a vez do Pipe. O Pipe que tem a razão do programa. Eu não sei por que o Pipe não vira personagem regular, porque ele, em poucos minutos, consegue ser sucinto e dizer para o que ele veio. Então, Pipe, deixa a palavra com você. Valeu, João. Bom, eu queria muito falar sobre a cena do Drogon queimando o trono, que foi uma das cenas mais criticadas, que foi todo um simbolismo ali. A sala do trono destruída. Eu achei um simbolismo também, eu gostei. Eu achei Porra, Léo, o cara tá falando há 2 segundos e meio, tu já interrompe. É foda, né, cara? Deixa ele falar. Não, é porque E ele interrompe pra elogiar, cara. Que porra é essa? O cara é não, dá a entender que eu não concordo, mas o Pipe sabe que eu achei um simbolismo. O nome da você já série é Game falou. of Thrones. O nome da série é Game of Thrones. Essa sala do trono aparece várias vezes na série. E no final, o Drogon matando realmente quem matou a Daenerys, que foi essa obsessão pelo trono. Ela vai lá e queima o trono. Ali eu acho que o Jon Targaryen é o que menos. O Jon Targaryen ali eu acho que é o que menos importa, já que no passado tem relatos que muitos dragões queimam Targaryens. E muita gente também queria que o Drogon queimasse o Jon e ele saísse vivo do fogo, o que, né, gente maluca que o Jon se queimou na primeira temporada, mas enfim. E ali, né, ele queima o trono justamente porque foi o que realmente matou a Daenerys, né? Aí o trono pegou a faca e enfiou na Daenerys. Lógico que não, né? Porque é só você pensar um pouco. E o Jon realmente fez aquilo, porque nem falar, o Jon é tão honroso, por que ele matou sua própria rainha que ele diz amar? Né? Ali ele viu, a partir do momento que a Daenerys fala que vai queimar de Winterfell, a Dorne, que não vai ter piedade, que não sei o quê, ele percebeu que ele era a única pessoa que poderia acabar com isso tudo. O Tyrion alerta pra ele, a Arya alerta pra ele, e ele ainda tá meio dividido, e ele só decide matar quando ele fala diretamente com a Daenerys, que ela fala que ela sabe o que é o certo, que ela vai continuar fazendo isso, e aí ele percebe que ela já pirou de vez e acaba tendo a decisão de matar. E em relação ao Bran ser rei, ele não queria ser rei, e sem querer ser rei, ele foi rei, porque ele sabe, né, por ser o corvo, que ele é a melhor opção para Westeros. Então ele quis fazer isso. E ele não deu a entender que ele sabia a série toda, justamente por um diálogo dele com o Jaime, né, da 8ª temporada, que você, provavelmente quem critica nunca reviu a 8ª temporada, fala que nunca vai rever e não pega esses detalhes. Mas ele teve um diálogo com o Jaime no episódio 2 da 8ª. Ele fala assim, o Jaime fala, pô, mas depois da Guerra dos Mortos, como é que vai ser e tal? Não lembro muito bem como é que é o contexto, mas aí ele pega e fala, como é que você sabe que vai ter um depois? Ou seja, antes da Guerra dos Mortos, ele não sabia o que ia acontecer depois dela. Mas a partir do momento que a Guerra dos Mortos acaba, ele já sabe que ou foi mais uma contradição da série. Ou foi mais uma contradição da série. A gente nunca vai saber. Explique, que eu não entendi. Não foi uma contradição. O diálogo prova que a série sabia o que eles estavam fazendo. Teve um diálogo do Tyrion. O Tyrion fala pro Bran contar a história dele. Que isso é essencial para ele fazer aquele discurso no final, provando que ele é a melhor opção para todo mundo. Para mim, foi mais uma contradição. Ok. Pipe, vamos lá. Dê suas considerações finais, porque eu preciso encerrar o programa. De novo, ele já deu, João. Eu já dei, João. Então, você já terminou? Já acabou o que você tinha para falar? Eu falei do Bran. É isso. Não, eu achei que você ia ter mais coisas para falar, mas ótimo. É porque você fala tão pouco, né? Eu tô acostumado com o Pedro falando. Aí eu até me espanto quando termina assim. Mas enfim, galera. Programa longo pra caralho. Eu acho que ficou muito bom. Gostaria de agradecer a todos os convidados. Pedro, apesar de falar muito, falou super bem. Só achei que você se equivocou ao julgar uma série que você nunca viu. Mas, enfim, faz parte. Você fica nervoso com o calor da discussão e acaba provocação. Doeu aí, né, João? Sim, faz parte. Doeu. Eu era um apresentador, mas aí pegou no fígado. Eu tive que virar um comentarista também. Gostaria de agradecer ao Léo, apesar dele ignorar tudo que eu falei aqui, né? Eu peço X, ele fez Y. Pedi para cagar, ele mijou. Ele fez tudo que eu não pedi para fazer, ele fez o contrário. E agradecer ao Pipe, apesar de eu ter falado para ele deixar o áudio desligado, ele deixou o áudio ligado a parada inteira. Eu vi ele tossindo, vi ele arrotando, espirrando, vi ele fazendo tudo. Todos os sons do Pipe o público pôde presenciar, né? Então é isso, galera. Gostaria de agradecer mais uma vez os comentários de vocês por ter me feito aprender ainda mais sobre aquela série que eu esqueci, a série lá dos dragões, que vocês falaram tanto aí. E é isso, galera. Muito obrigado. Desliga aí, Pedro.
Valeu, Joãozinho.